Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar início às nossas aulas de matemática, certo? Eu acho que todos já me conhecem, eu sou a Maria, professora de matemática sexto e sétimo ano. Hoje a gente vai dar início à nossa aula de matemática que tem como conteúdo sistema de numeração, tá bom? Vamos lá, né? Passar umas imagens para vocês, eu vou explicando sobre o sistema de numeração, que aborda bastante o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romana. Para iniciar, a gente vai ver a definição de sistema de numeração, ok? Um sistema de numeração ou sistema numeral é um sistema em que o conjunto de números é representado por numerais de uma forma consistente. Pode ser visto como contexto, que permite ao número 11 ser interpretado como o numeral romano para 2 ou números binários, para 3 ou numeral decimal para 11. Então, a gente vê que o sistema de numeração é representado por vários sistemas numeral, não é isso? Na história, vários povos diferentes usaram sistema de numeração e existe algum deles que foram mais estudados. O sistema de numeração chinesa, o sistema de numeração maia, egípcio, romano e babilônico. Hoje a gente vai estudar bastante os egípcios, que é o sistema de numeração egípcia, e o sistema de numeração romana é o que nós vamos estudar hoje. Agora a gente vai ver um pouco da definição dos números romanos, ok? A numeração romana é um sistema de numeração que usa letras maiúsculas a quais são atribuídos valores. Os algarismos romanos são usados principalmente em números de capítulos de uma obra, na numeração das cenas de um teatro, em nomes de papas e imperadores, em títulos de congressos, olimpíadas e assembleias. Então, esses 4 tópicos assim, aqui, eles todos podem utilizar os algarismos romanos como representação. Sistema de numeração romano. Agora a gente vai ver como se desenvolveu-se a numeração romana. O sistema de números romanos desenvolveu-se na Roma antiga e utilizou-se em todo o seu império. A numeração romana é um sistema de numeração que usa letras maiúsculas a quais são atribuídos valores. Os algarismos romanos são usados principalmente nos números de capítulo de uma obra, que foi o que a gente viu anteriormente, nas cenas de um texto, nos nomes de papas, imperadores, na designação de congressos, olimpíadas e assembleias. Como a gente viu anteriormente, né? Na parte anterior, que os números de capítulo podem ser representados por número romano. Cenas de um texto também podem ser representadas por um número romano. Como é usado o sistema de numeração na escola? Esse sistema de numeração é mais usado na escola depois do sistema de numeração decimal e também na representação deles. Na representação deles através de designação de séculos e datas, indicações de capítulos e volumes de livros, mostradores de algum relógio. Pois é, vocês podem ver que tem uma imagenzinha aqui. Pode ser também mostradores de um relógio. Você pode identificar que dá para ver bem direitinho na ordem. Você pode colocar um relógio. Esse relógio, com um relógio normal, você vai ver que os números são todos na mesma ordem. Só muda os números porque é em números romanos.
Vocês devem estar se perguntando como é utilizado os números romanos. Aqui a gente vai ver, né? No sistema de numeração romana é utilizado 7 letras, símbolos que representam os seguintes números. Como vocês podem ver aqui em negrito, em numeração romana vai ser o I, o 5 vai ser o V, o 10 vai ser o X, o 50 vai ser o L, o 100 é C, 500 é D e 1000 é M. Para transformar outros números romanos, utiliza-se as letras acima, repetindo as uma, duas ou três vezes. Lembrem que você pode repetir uma, duas ou três vezes. Nunca mais de 3, sendo que as letras V, L e D não podem se repetir. Então, bom, gente, como vocês podem verem aqui, V, L e D não podem ser repetidas, ok? Aqui a gente vê também embaixo como é representado o 2 em algarismos romanos, que são 2i, o 3 são 3i, o 20 são 2x, o 30 são 3x, o 200 são 2c, o 300 são 3c, 2000 2m e 3000 3m. Para formar números diferentes dos citados até agora, devemos saber que as letras I, X e C colocam-se à esquerda de outros de mais valor, para representar a diferença deles, obedecendo às seguintes regras. 1. Coloca-se à esquerda do V ou X. X. Coloca-se à esquerda do L ou C. C. Coloca-se à esquerda de D ou M. Se colocarmos um símbolo de maior valor, o primeiro que o de menor valor, somamos os números assim. O V e o I representam 5. Então, quer dizer que você vai somar o 1, o 5 e o 1, que vai dar 6. Porque aqui em cima diz, se colocarmos um símbolo de maior valor primeiro que o de menor valor, somamos os números assim. Então, sempre o maior valor vai vir primeiro do que o menor, para somar, ok? Se colocarmos um símbolo de menor valor primeiro que o de maior valor, diminuímos os números assim. Então, quando o número de maior valor vier primeiro, você está somando o algarismo romano. Se o número menor vier primeiro do que o maior, você estará diminuindo. Ok? Como vocês podem observar aqui, eu falei anteriormente que o 1 seria I, o 2 seria 2i, o 3 seria 3i, assim sucessivamente. Tá aqui a tabela para vocês tirar algumas dúvidas que vocês têm dúvida. Observem bem a tabela, ok? Aqui podem definir até o 3000 em números romanos. Agora a gente vai ver os números egípcios, ok? Que é sistema de numeração egípcia. A gente vai ver como eles se baseavam, como eles surgiram, como eles podem ser utilizados. Ó, o sistema de numerais egípcio foi um sistema de numeração usado no Antigo Egito. Era um sistema de numeração que não se define para base alguma, pois não é posicional e era escrito tanto em hierográfico como hierático. Esse sistema de numeração servia para efetuar cálculos que envolviam números inteiros. A técnica era efetuar todas as operações matemáticas através de uma adição. Conforme Boyer
Em 1996, o sistema fracionário surgiu no Antigo Egito, às margens do Rio Nilo, por volta do ano de 1966. O sistema de numeração egípcia o sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números chaves: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1.000.000. Um traço vertical representava uma unidade, um osso de calcanhar invertido representava o número 10, um laço valia 10 unidades, uma flor lótus valia 1.000, um dedo dobrado valia 10.000. A tabela sobre os símbolos egípcios, descrição do símbolo, o número da nossa notação, ok? 1 é representado por um bastão, o 10 por um calcanhar, o 100 rolo de corda, o 1.000 flor de lótus, dedo apontar 10.000, peixe 100.000 e homem 1.000.000, ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? A atividade vou colocar lá no grupo sobre o que a gente viu nesse vídeo. Qualquer dúvida me perguntem, me chamem, estarei o dia todo. Quando você tiver com dúvida, quando você mandar mensagem, eu estarei aqui para responder, ok? Perguntem, viu? A atividade eu estarei colocando lá no grupo, no WhatsApp. Qualquer dúvida, me perguntem.